Vamos lá. Olha esse texto, querido. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Durante alguns domingos, nós temos falado sobre discípulo, discipulado, discipulador. Obrigado. E nós temos falado com a igreja na importância de não sermos crentes nominais, mas nós temos um compromisso em seguir a palavra, fazer o que a palavra diz, obedecer e cumprir. O texto que nós lemos, ele diz, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, ele não está falando a verdade. O que o olhar do Senhor está sobre nós, é naquilo que nós falamos, pensamos e fazemos. Meus irmãos, a imitação de Cristo é a prova de que nós pertencemos a Ele. Cristo não é apenas o mestre, mas é também o nosso exemplo, a quem todos nós devemos imitar, a quem todos nós devemos guardar cada palavra que Ele falou. Portanto, qualquer pessoa que diga que é um cristão, que é um discípulo de Jesus, ele deve ter uma vida pautada nos princípios dos ensinos de Jesus, pautada nos ensinos que o Senhor deixou para a igreja, para cada um de nós. Não podemos ter o desejo de permanecer em Cristo, a menos que nos comportemos como Ele se comportou. A vida consagrada de Jesus, ela deve ser imitada por cada discípulo. A vida consagrada, você vai olhar a vida de Jesus e você vai vê-lo sempre saindo para orar. Você vai ver sempre ele buscando o Senhor, mesmo sendo quem ele era. Ele saía para falar com o Pai. Ele ia orar sozinho, ter a sua oração pessoal. Por isso, nós precisamos mergulhar na palavra, e palavras liberadas de Jesus, que vão nos ajudar a entender o que é uma vida consagrada de um discípulo, e uma vida que precisa tomar decisões importantes. Meus irmãos, escutem isso aqui. Isso não é meu, eu recebi, achei tão importante que eu anotei. O mundo espiritual não te respeita porque você vai somente à igreja. Ele te respeita quando você obedece ao que você ouve e pratica e vive uma vida espiritual de santidade. Aí, o mundo espiritual e todas as suas hostes te respeita. Às vezes eu vejo pessoas querendo
trabalhar com libertação ou expulsar demônios quando não tem uma vida de consagração. Pastor, mas quem expulsa demônios é o nome de Jesus, eu sei. Mas vá sem preparar para você ver. Os discípulos foram e não conseguiram. Nós precisamos ter uma vida de consagração. Precisamos ter uma vida voltada para a glória do Senhor. Então eu anotei aqui algumas coisas simples. O que uma vida consagrada precisa ter? A primeira coisa que ela precisa ter é prontidão em renunciar. O texto de Mateus, versículo 16, capítulo 16, versículo 24, Mateus 16, 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus declara essas palavras em um momento em que os seus discípulos ainda não estavam compreendendo o propósito, não estavam compreendendo o que é que eles precisavam fazer. Jesus então responde a Pedro, exige que cada discípulo colocasse no altar uma vida de prontidão. Nós somos chamados, irmãos, a agir a qualquer momento, em qualquer lugar. Eu fui a Copasa um tempo desse, e eu estava sentado lá, e um senhor me chamou, e olhou para mim e ele disse: você é pastor? Eu disse: sou. E ele me atendeu de uma forma muito especial, com um carinho muito grande. E no final, eu orei por ele. Essa semana o pastor Roberto foi. Estava lá sentado, esse mesmo senhor chamou: o senhor é pastor? Sou, senta aqui. Atendeu o pastor Roberto, conversou, e no final o pastor Roberto orou por ele. Nós estávamos num escritório de atendimento. Nós somos chamados a agir a qualquer momento. Nós oramos por ele no meio de todo mundo. Quantas vezes você vai fazer uma compra numa loja e você pega o vendedor numa situação tão complicada? Um dia desse eu encontrei uma moça que o olho dela estava cheio de lágrima. E eu perguntei para ela: você está passando algum problema? Ela falou: nem falo. Falei: fala. E aí nós conversamos. Eu falei: tem algum lugar aqui que a gente pode orar? E ela me levou num canto, eu orei. Irmão, nós somos chamados a agir pelo Senhor em qualquer momento. Por isso, cada cristão precisa estar pronto. Cada cristão precisa estar em comunhão com o Senhor, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Vocês lembram da palavra de Pedro? Eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. O que que ele tinha? Graça. O que que ele tinha? Poder. O que que ele tinha? Autoridade. As pessoas, o mundo que nos cercam, não quer ver uma tarja em nossa testa escrito crente. Eles querem ver homens e mulheres que tenham condições de mandar aquela pessoa parar e orar. Irmãos, isso faz uma diferença no mundo que nós estamos vivendo tão grande. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão com necessidade de uma palavra rema sobre a vida delas. As pessoas estão com necessidade de uma palavra vibrante de Deus, uma palavra de esperança. Não é chegar a ouvir o problema e dizer: está difícil, todo mundo está passando por isso. Aí você não está contribuindo com nada. É dizer: você está passando por isso, mas eu conheço um Deus que é poderoso para te livrar.
Meus irmãos, quando nós levamos uma vida de consagração, Deus nos coloca em condições de despertar dentro de nós o evangelista, o homem que tem a palavra do Senhor nos lábios. Uma vida de consagração requer andar de acordo com os valores. Que valores são esses? Da nova vida em Cristo. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, já foi. Eis que tudo se fez novo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem um padrão de caminho, ele tem um padrão de comportamento, ele tem um padrão de fala. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Quando Jesus nos chama para discipulado, para viver uma vida consagrada, Ele deseja que cada um de nós andemos de acordo com os valores que Ele estabeleceu para que um homem de Deus e uma mulher de Deus ande. O mundo só vai saber a diferença entre aqueles que têm Jesus e os que não têm, pelo testemunho, pelas palavras, pelo nosso andar, onde frequentamos. Para ser um discípulo de Jesus, cada um de nós precisamos nascer de novo, viver conforme o parâmetro do novo nascimento. Que parâmetro é esse? A vida que eu levava, ela não pode voltar. Os costumes que eu tinha, eles não podem voltar. Os hábitos que eu vivia, eles não podem voltar. Porque agora eu sou uma nova criatura e a Bíblia diz que as coisas do velho homem passaram. Agora se fez novo, todas as coisas, se fez novo, tudo em nossa vida. Meus irmãos, a maneira como as pessoas decidem viver, demonstram em que valores elas estão fundamentadas. Se nós vivemos uma vida fundamentada com os valores da Bíblia, nós vamos dizer ao mundo que nós temos um testemunho, porque estamos seguindo a palavra de Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de tanta futilidade, de tanta coisa desnecessária, tanta coisa vazia, que eu fico... Saiu um estudo essa semana dizendo que o brasileiro, vocês vão se assustar, eu acho, mas talvez não, talvez o susto é só meu, que o brasileiro gaste 7 horas por dia em rede social. Isso é a média. Tem gente que gasta mais, tem gente que gasta 21 horas. E quando dorme, toda hora que a luzinha acende, ele... Gente do céu, é preciso pedir a Deus libertação. Eu vi um negócio de um marido brincando com a esposa estava trabalhando na cozinha, e ele veio e bateu num copo, fez tam, ela voltou e veio. Aí não tinha nada, ela voltou. E aí ele apertou um negocinho, fez o barulho parecido, ela veio. Ela não conseguia se concentrar no que ela estava fazendo um segundo. E ele rindo do outro lado. E ele falou com ela: você percebeu que eu cheguei aqui tem mais de 30 minutos, você não falou comigo? Mas era só o celular manifestar um barulho, você falava com ele? Esse negócio está tendo mais importância nos nossos lares do que a companhia das pessoas que Deus colocou do nosso lado. Querido, o contexto de Jesus aqui é para que nós possamos
é criar valores dentro de nós, vivermos uma vida pautada em valores de Deus. A terceira coisa, uma vida consagrada requer pureza de coração. E aqui é que eu quero que os irmãos prestem muita atenção em Mateus 5:8, por favor. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pureza é uma qualidade que deve resplandecer na vida de um discípulo que aspira viver uma vida de consagração. Meus irmãos, ser puro de coração não se trata apenas de uma aparência externa, mas de um estado interior que exterioriza na palavra, no trato, no vestimento, na fé e no proceder. Querido, quando nós estamos vivendo uma vida de pureza, esta palavra, ela entra tão forte no nosso coração, que as nossas motivações mudam, os nossos desejos mudam de prioridade, os nossos pensamentos podem até vir coisas que não são de Deus, mas nós não permitimos que ele venha para o coração. A gente repreende o diabo e diz: isso não, porque a nossa vida está pautada por uma vida de consagração, e esta consagração não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Daniel, quando foi levado, ele estava longe da sua casa, longe da sua família, longe de todo mundo. Quando ele foi submetido a uma alimentação que era diferente do que ele estava acostumado na casa do rei, era uma ordem do rei, era uma ordem daquele homem que era o responsável de cuidar daqueles homens, era uma ordem. Mas Daniel tinha um compromisso interno, e ele disse: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, porque ele tinha tomado uma decisão interna. Quando nós tomamos decisões externas, depende o ambiente, nós mudamos a maneira. Mas quando a posição é interna, não importa onde nós vamos, aquela atitude permanece. Então, o que o texto está dizendo é que nós precisamos viver uma vida de santidade interior, para que ela se exteriorize na palavra, nos pensamentos, na motivação e nos desejos. Essa pureza de coração começa com a sinceridade diante de Deus. É reconhecer que cada um de nós temos fraquezas, temos falhas, temos pecado, temos permitido que muitas coisas que não são de Deus, o mundo joga e às vezes nós aceitamos. E quando Deus começa a agir na nossa vida, nós começamos a entender o que é priorizar a Deus. À medida em que buscamos pureza de coração, escuta bem isso, à medida que nós buscamos pureza de coração, nós encontramos transformação. Nós encontramos um coração que vai se adequar aos princípios do Senhor. Meus irmãos, eu tenho ficado muito preocupado com o quadro que nós estamos vivendo no mundo evangélico. Cada dia tem surgido notícias que nos deixam perplexos. O altar deixou de ser altar e passou a ser palco. O altar é o lugar de sacrifício
O altar é lugar de entrega. O altar é o lugar de encontrar a Deus. E esse altar está deixando de ser o lugar de entrega, de encontro, de profecia, de comunicação da palavra. Hoje, qualquer pessoa sobe no altar. O altar passou a ser uma manifestação, muitas vezes, teatral, de pessoas que não são, mas representam algo. O sacerdote deixou de ser sacerdote e passou a ter uma disputa de superstar, de pregadores. Irmão, se você vê a roupa de um itinerante, você diz, nem Salomão em sua glória vestiu assim. Sapato de jacaré, roupa brilhosa, colete, rapaz, e parece que entrou a vácuo. É um negócio tão fora, que eu não sei como é que eles conseguem se locomover no púlpito. É um negócio tão estranho. Então passou a ser. Eu fui uma vez num evento, todo mundo estava vestindo cada vez melhor. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu estou lascado. Eu estou vestindo normal. E aí, eu vi um olhar assim para mim. Eu falei, eita Deus, tem misericórdia de mim. Irmãos, aquele jeito impactante de linguagem. E falando, o visual, a linguagem verbal, muitas vezes baseados em treinamento na frente do espelho e textos decorados. O atrativo da igreja, que deveria ser o Espírito Santo, hoje passou a ser tecnologia. A igreja está saindo da sua rota. A igreja foi colocada no mundo para ser testemunha. A igreja foi colocada no mundo para transformação. A igreja foi colocada no mundo para fazer diferença. Fazem congressos com artistas, com popstar, cada um com um cachê mais elevado. Pastores que entram e saem correndo para que o povo não pegue na mão dele. Já teve um caso desse aqui. Para nunca mais. Passaram a palavra para mim aqui, e eu falei, o que você quer que eu faça? É para o senhor orar, porque a pessoa aqui tem que sair, senão o povo vai querer tirar foto. Eu falei, Jesus. Mas são essas pessoas que as pessoas valorizam. São essas pessoas que o mundo está olhando. A minha pergunta é: eu nunca criei tanto na volta de Jesus como eu estou crendo agora. Meus irmãos, nós temos que voltar para a nossa essência. Nós temos que voltar para a igreja que testemunha, que foi transformada, que tem uma nova vida. Uma igreja que faça diferença, uma igreja que aonde ela está impacta aquele povo. Eu creio, irmãos, que nós precisamos entender o que é a igreja que vai ser arrebatada. A igreja que vai ser arrebatada são aqueles que tiveram suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. A igreja primitiva, o que atraía as pessoas a entrar nela, não era tecnologia, não era roupa, era a presença de Deus na igreja.
era o sopro do Espírito Santo na igreja, é o sentir da glória de Deus na atmosfera espiritual. Irmãos, deixa eu fazer um pedido. Eu tenho um sonho. Pastor tem cada sonho, mas eu vou falar isso. Eu queria ver a nossa igreja, os irmãos chegando na igreja, e ao invés de conversar, ajoelhar para orar. Orar pelo culto. Às vezes você chega aqui e uma pessoa te para conversar e te dá uma notícia que te rouba toda a bênção do culto. Irmãos, vamos nos ajoelhar, vamos orar. Orar por quem vai pregar, orar por quem vai cantar, orar por quem vai dar algum aviso, orar pelo altar da igreja. Deus está falando comigo que é hora da gente voltar à essência, é hora de nós voltarmos àquela igreja que Deus sonhou, que foi colocada na terra. Essa igreja é uma igreja que transforme o mundo e não seja transformada pelo mundo. Jesus, enquanto esteve entre nós, ele viveu uma vida de consagração. Jesus estava sempre pronto a renunciar, andou de acordo com os valores do reino e viveu como um homem que tinha o coração inflamado pelas coisas do Senhor. Um verdadeiro discípulo de Jesus, que anseia por sua vida consagrada, deve imitar o exemplo que Jesus deixou para nós. Você tem um desejo de andar de acordo com os valores que Jesus deixou, que Jesus nos deu? Se ainda não o tem, peça ao Senhor. A igreja de Deus foi colocada na terra para salgar. A igreja de Deus foi colocada na terra para provocar sede. O mundo precisa olhar para as nossas vidas e nos parar e dizer: que alegria é esta? Em meio a todos os problemas, você está alegre, você está feliz? E você vai dizer: é porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Meus irmãos, a nossa forma de expressar o que está no nosso coração fala muito daquilo que nós estamos vivendo. O meu desejo nesta manhã é que cada um de nós possamos andar como Cristo andou. O meu desejo nesta manhã é que cada um de nós possamos obedecer os mandamentos, obedecer os princípios, obedecer tudo aquilo que o Senhor falou que nós deveríamos fazer, tudo aquilo que o Senhor falou para que nós pudéssemos anda no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você é templo do Espírito Santo, eu e você, nós fomos colocados no mundo para fazer diferença. Nós somos templos do Espírito Santo. Os irmãos podem vir aqui. Templos do Espírito Santo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual tem sido a sua motivação? E aqui eu quero que todo mundo agora olhe para mim. Não é que eu seja bonito. Eu sei da minha limitação. Olhe para cá, olhe para cá. O que é que te motiva a servir a Deus? O que é que te motiva a vir à igreja? É o amor ao Senhor? Ou porque se você não vir, alguém vai ligar para você? Essa semana,
Eu falei com a família da pastora Terezinha e da Isabelle. A família está enferma já há bastante tempo. Quando melhora um, cai o outro. E aí, eu falei com eles que essa semana eu iria lá. Queridos, nós precisamos ter uma motivação. Tem uma música que nós cantamos, diz: eu fico feliz em vir à tua casa para te adorar. Irmãos, ao sair de casa para vir à igreja, não venha para encontrar pessoas, venha para adorar. Venha para adorar a Deus. Chegue aqui, comece a adorar o Senhor. Aqui você não vai pagar taxa se der aleluia. Você não é multado. Aqui você não vai pagar taxa se quiser dar uns brados. Tem hora que me incomoda o silêncio. Eu sei que os irmãos estão prestando atenção, mas tem momentos que você precisa expressar o que Deus está fazendo dentro de você. Toda vez que eu faço esse exemplo, os irmãos às vezes não entendem. Você sabe por que essa água está quieta aqui dentro? Sabe por quê? Porque ela está fria. Coloca ela no fogo, a proporção que ela vai recebendo calor, ela começa a pular. A proporção que ela vai recebendo calor, ela vai recebendo poder, energia, e vai chegar um momento que ela vai pular, e quem estiver perto, um pingo vai cair e vai queimar. Esse é o objetivo. Às vezes você veio à igreja, está sentado do lado de uma pessoa, que um aleluia seu vai impactar. Pastor Ataí de Adão, ele dava uns aleluias tão alto que uma vez ele soltou um aleluia dele e o irmão que estava do lado caiu. Porque o aleluia dele era extravagante. E não precisa ser assim. Mas glorifique. Sinta o mover de Deus. Sinta o agir do Senhor. Se coloque de pé.